Sobre fundo rosa, em letras azuis, Criar Brasil apresenta o discurso, a construção do ódio. Imagens do ex-presidente Jair Bolsonaro com uma metralhadora em punho. Imagens da invasão ao prédio dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023. Multidão do lado de fora e depredação na parte interna. Arte na cor verde ocupa metade da tela. Tropa de choque próxima aos invasores. Imagens de um homem derrubando as cruzes das covas dá homenagem às vítimas da Covid na praia do Rio de Janeiro em 2020. Mulher derruba no chão um homem que atira em uma festa. Deputada Carla Zambelli com arma em punho atravessa a rua em direção a um homem. Homem empunha uma faca no corredor de um prédio. Mulher loira ataca entregador negro. Homens vestidos com camisetas verdes e amarelas chutam um carro. Pessoas à frente de um fogaréu. Sobre fundo rosa em letras azul sublinhadas de amarelo. Direção de fotografia Rodrigo Alaiete. Captação de áudio e sonorização Douglas Vieira. Edição e finalização, Marcelo Guerra. Direção e roteiro, Isabelle Gomes, Rosângela Fernandes. Imagem sépia de uma avenida com placas de trânsito, em letras rosas, Foz do Iguaçu. Escultura turística, Eu Coração Foz do Iguaçu, em uma placa ARESF, Associação Recreativa e Esportiva, Segurança Física. Imagem colorida, Pamela Silva, viúva de Marcelo Arruda. Meu bebê estava ali, minha família estava ali, nossos amigos estavam ali. Fotos da família nos portas-retratos. A gente não queria confusão. A gente estava numa festa. Quando ele sai do carro, ele dá 2 passos, ele já saca da arma. Saca da arma e ele só dá um passo e atira. Ele dá 2 tiros. Só que eu não vi que era o Marcelo que estava atrás de mim. E os 2 tiros atingem o Marcelo. Pamela tem a pele clara, cabelos loiros enrolados. Imagem avermelhada de uma câmera de segurança. Dentro do salão de festa, atirador com arma em punho. Pamela corre. Marcelo se abaixa no chão e também atira. Pamela se aproxima de Marcelo. A festa tem a decoração com o símbolo do PT. Manchetes em sites de notícias. Bolsonarista invade festa e mata petista em Foz do Iguaçu. Líder do PT em Foz do Iguaçu é assassinado a tiros por bolsonarista. Destaque em vermelho na palavra assassinado. Homem moreno de barba, bigode e cabelo pretos mostra a frase tatuada no antebraço. Faça teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer ainda melhor. Leonardo Miranda de Arruda, filho de Marcelo Arruda. Uma pessoa assim, bem paizão mesmo. Bem paizão. Um parceiraço. Faz falta demais, todos os dias. Todos os dias. Um parceiraço. Tomar cerveja, fazer um churrasco. Fotos de Leonardo e Marcelo. Puxar a orelha. Era um amigão, assim. Cenilde Guanais, professora antropologia, UNILA, mulher branca de cabelos castanhos cacheados e óculos de correção. Onde o Marcelo também tinha uma atuação forte, todos os sindicatos aqui integrados. E também foi candidato, pelo PT a vice-prefeito. Então, ele era uma referência política dentro da Guarda Municipal, onde ele já atuava há muitos anos. Então, tinha uma trajetória política, mas sempre assim, uma trajetória marcada muito pelo diálogo, Era uma pessoa muito tranquila em relação ao debate. Imagina que uma unidade sindical popular envolve sindicatos das mais variadas naturezas e, obviamente, os posicionamentos ideológicos eram muito divergentes. Então, sempre tinha muita tensão, às vezes algumas discussões, e ele era uma figura que pacificava, uma figura que mediava muito, que era muito do diálogo. Fotos coloridas de manifestações e reuniões sindicais. Fotos de Marcelo com outras pessoas sorrindo. Pamela sentada à frente dos portas-retratos. Vamos fazer uma decoração pra gente tirar uma foto, pra guardar de lembrança, Um cantinho lá, pra colocar o bolo, cantar parabéns, Ele falou, tá bom. Eu falei, sei lá, vamos fazer do quê? Eu quero do PT. Eu falei, do PT? Eu falei, do PT. No dia ele ganhou... Foto da mesa do bolo decorada. Aquela toalha que na época da eleição tava bem famosa, Uma toalha com o rosto do Lula. E ele foi lá e jogou em cima dos balões. Parece que minha cabeça tá presa naquele dia. Leonardo sentado à frente de uma estante com livros.
você tá comemorando o aniversário dele e de repente você não tem mais ele. Você comemora a vida e depois você, de certa forma, celebra a morte, né? Então, assim, ó, é uma coisa... Perder um ente querido é muito ruim, né? Perder uma pessoa que a gente ama é muito ruim. Mas perder uma pessoa que a gente ama por uma bobeira, assim, uma coisa sem sentido, assim, você matar uma pessoa por causa de uma indiferença política. Fotos de Marcelo sorrindo ao lado de 2 homens. Foto de Marcelo com Pamela. Foto de Marcelo com um cachorro. Moldura bordô ao redor das fotos. Infelizmente, isso foi fomentado, né? Esse ódio entre partidos políticos, né? Em pensamentos e ideologias políticas, foi fomentado com desinformação, né? Com muita fake news, com muita informação que não inverídica. Então, assim, e por um outro lado, nós tínhamos um líder que fomentava isso como se o outro lado fosse inimigo, né? Quando ele fala, vamos exterminar a petralhada, né? Então, assim, ele dava ordens de comando para os seus apoiadores. E ele fomentou isso de uma forma sempre com a violência. Imagens de um discurso de Jair Bolsonaro. Essa praga sempre está contra a população. Esse pessoal não produz nada, só gera desgraça para o povo brasileiro. Com essa nossa reeleição, com a eleição do Dimas aqui para o governo do estado, pode ter certeza, varreremos para o lixo da história esse partido dito trabalhadores, mas na verdade é composto por desocupados. Cenilde está à frente de um balcão em um escritório. Tudo que a gente achava que poderia acontecer, aconteceu naquele momento. E num momento onde não se estava fazendo política, né? Um momento privado, um momento festivo, fechado. Então imagina a gente ir para as ruas e fazer política diante disso. Vai ser uma chacina. Então as pessoas vão nos atacar. Então era um luto, não apenas pelo Marcelo, né? Era um luto pelo movimento já tão pequeno, né? Na cidade, porque é uma cidade de maioria conservadora e tal. Então era um luto assim por nós, pelo movimento de esquerda, pelo movimento da classe trabalhadora, sabe? Pela impossibilidade de se expressar politicamente. Em um palco, uma faixa com o desenho do rosto do Marcelo. Ao lado, outra faixa, em memória de Marcelo Arruda, Justiça e Paz, Sismuf. Mais de 10 pessoas no palco. João César de Castro Rocha, professor Literatura Comparada, UERJ. Homem branco de óculos de correção, de barba e bigodes brancos e cabelo grisalho. Só não foi uma chacina porque a esposa, muito corajosa, impediu que ele continuasse atirando em outras pessoas. A intenção dele era matar a todos. Isso não era comum no Brasil. Isto não era comum na sociabilidade brasileira. Isso quer dizer, então, que a retórica do ódio, ela é um passo a passo que acontece ao longo de anos, até o momento máximo da insensibilização. O que a extrema-direita desenvolveu é uma retórica. É a retórica do ódio, que vê no outro um inimigo a ser eliminado. A gente passou por um processo de alfabetização de conceitos da extrema-direita que acontecia com muita frequência. Michel German, professor Sociologia, UFRJ. Homem branco de óculos de correção, careca com cabelos castanhos nas laterais. Estruturas gramaticais da extrema-direita, né? Inclusive do neonazismo. Por exemplo, o trabalho liberta, que está escrito na entrada de Auschwitz. Ele foi utilizado de várias maneiras, em várias ordens, de várias formas, e aquilo acabou produzindo vínculo novo, isso que é importante, novos públicos surgiram, porque o neonazismo no Brasil era muito pequeno, era periférico. Ele se transforma em grande quando você é alfabetizado nisso. Fotos coloridas de 3 pessoas fazendo símbolos nazistas. Christian Dunker, professor Instituto de Psicologia USP. Homem branco, robusto, de barba, cabelo e bigodes grisalhos. Olha, acho que a gente pode começar pensando que o ódio, sob determinadas circunstâncias psíquicas,
ele é extremamente organizador. Ele, por exemplo, pode orientar o sentido da tua vida dizendo: seu inimigo é esse. Então, tu vai para o sentido contrário. O ódio começa com a exploração de um certo desamparo nas pessoas. Ou seja, a ideia de que você é muito pequeno, de que sozinho você não vai conseguir, de que politicamente você é irrelevante. Ou seja, essa sensação, à medida que ela é enfatizada, que ela vamos dizer assim, estimulada no sujeito, ela põe a pessoa num estado de: eu preciso de ajuda, eu preciso de aliados, eu preciso de alguém, eu preciso de um líder. E aí te é oferecido o segundo momento em que esse estado difuso começa a ter, então, um destinatário. Isso é por causa deles. Isso é por causa dessa raça. Isso é por causa desse gênero. Isso é por causa das pessoas que vêm desse lugar do país. Isso é por causa de X, Y, Z. E, em geral, quem é que são convocados para esse lugar? Os seus preconceitos históricos, os objetos de ódio social, aqueles que são mais vulneráveis. Bom, então, nesse segundo momento, se formam inimigos, os adversários são, então, moralizados como pessoas más, como germes, como pessoas que têm má vontade, como pessoas que estão aí para atrapalhar a sua vida. Então, isso te dá motivo. Recortes de fotos de protestos violentos. Fotos de homens e mulheres com camiseta verde e amarela, com faixas, juntos pelo Brasil, fora PT. Homem com uma gaiola e dentro o boneco inflável do então candidato Lula. Símbolos nazistas. Para o quê? Para você atacá-los. Você deixou de se sentir sozinho. Agora você tem irmãos. Agora você tem outros que odeiam como você. Isso produz uma identificação horizontal, né, que vai empoderando as pessoas, que vai fazendo com que se produza uma dupla dependência do afeto de ódio, porque ele é o cimento social para um determinado funcionamento de grupo. Theo Van Dijk, professor Center of Discourse Studies, Barcelona. Isso precisamente é como um dilema fundamental. Então não tem uma explicação, mas isso tem que ver que quando pessoas já não estão na situação economicamente ou socialmente negativa, eles têm uma tendência também de buscar uma forma de valorização do seu próprio grupo. E eles acham que grupos de extrema-direita podem dar esse tipo de poder que eles não têm. Então, isso, em vez de aceitar uma situação negativa, eles precisamente têm que transformar essa negatividade onde eles estão socialmente em uma coisa positiva. Eles acham que grupos e partidos de extrema-direita podem dar esse tipo de poder que eles não têm. Essa identificação horizontal, ela geralmente cria também uma identificação vertical com um líder, com uma fonte irradiadora, com alguém que passa a representar aquele discurso de ódio. Tela cinza, manchetes de sites de notícia. Donald Trump ganha a eleição americana em vitória que abala a ordem mundial. Ultradireitista Javier Milei vence as eleições argentinas. O rápido avanço dos partidos de direita radical pela Europa. Extrema-direita vence eleições na Itália com mais de 41% dos votos, segundo Boca de Urna. Conheça Viktor Orbán, o primeiro-ministro conservador da Hungria, que o presidente Jair Bolsonaro encontrou. Discurso de Trump. Quando o México manda seu pessoal, eles não mandam seus melhores. Não mandam você. Não mandam você. Eles mandam pessoas que têm muitos problemas. Eles trazem esses problemas com eles. Eles trazem drogas, eles trazem crime, são estupradores. Discurso de Milei. Se veem encurralados os esquerdistas de merda. Tem que engolir, babaca. Desapropriar porque não sabe, porque é um bruto. Eu vou esfregar na sua cara. Se querem, eu vou embora. A questão não é ideologia, que a questão é sentimento, que a questão é a noção de que há alguma coisa acontecendo no mundo e que eu não sou parte dela porque eu sou excluído dela. Porque eu nasci para ser parte dessa coisa. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho que me tirou dela. E aí eu sinto que eu preciso entrar. E finalmente aparece um homem, uma ideia, uma forma de falar que me inclui. E aí eu faço um esforço enorme para poder ser parte dessa nova comunidade.
onde eu entendo, eu escuto e eu sinto o que eles escutam. E aqui eu quero trabalhar com uma categoria que é uma categoria muito importante, que é a categoria do trauma. Mas não é de qualquer trauma, é do trauma de estar excluído. É um trauma típico das classes médias. É um trauma típico daqueles que misturam direito com privilégios. É um trauma típico daquelas pessoas que acreditam que sempre tiveram o que mereceram, até que perderam aquilo. Eu vou dar um exemplo, que é um exemplo importante. Recortes de manchetes. Dilma Rousseff, no meio do seu governo, decidiu fazer um processo de colocar as empregadas domésticas como trabalhadoras formais. Imagens de empregadas domésticas com crianças em um parque. Ou seja, produziu a ideia de que as empregadas domésticas teriam também direitos trabalhistas. E aqui eu quero que vocês entendam o que significa empregada doméstica na estrutura social brasileira da classe média branca. Significa, em última instância, ter um apartamento com um lugarzinho para ela. Significa ter uma possibilidade de contar com alguém que assessora você no seu dia a dia. Significa, em última instância, ter a possibilidade de ter alguém que não tem a sua vida, ou que tem a sua vida diminuída em nome da vida da patroa e do patrão. Significa, em última instância, produzir, no século XX e XXI, a possibilidade de manutenção de uma ordem escravocrata que foi retirada da perspectiva do privilégio. É direito. Essa dimensão de dar à empregada doméstica direitos trabalhistas tira, na percepção das classes médias urbanas, o seu direito de ter um escravo. Dia, em letras amarelas, Rio de Janeiro. Homem preto com jaqueta acolchoada preta. Preto da favela, marginal, macaco, sujo. Câmera de segurança. Imagens de uma mulher branca agredindo um homem preto, entregador de delivery. Ela o puxa e o desfere um soco. A mulher bate no entregador com uma coleira de cachorro. Max Ângelo dos Santos, auxiliar administrativo à frente de uma autoescola. Ele é o homem preto agredido. Aí ela já tentou me agredir, tentou me dar um soco, ela até conseguiu me dar um soco, ela tentou me puxar do degrau para poder me derrubar e eu me defendendo, né? Dá licença, não quero brigar, não vou agredir a senhora. Nem 50 milhões de anos eu ia imaginar que ela fosse tirar a coleira do cachorro para poder me agredir. Manchetes de sites de notícia. Parecia que ela estava chicoteando um escravo que não fez o serviço direito, diz o entregador agredido por uma mulher em São Conrado. Destaque em vermelho na palavra escravo. Vídeo. Entregador chicoteado por bolsonarista no Rio é consolado aos prantos pela mãe, cabeça erguida. Destaque em vermelho para a palavra chicoteado. Entregador que levou chicoteadas de ex-jogadora de vôlei presta depoimento. Nem animal é tratado desse jeito. Destaque em vermelho para a palavra animal. E aí foi onde ela veio e deu a primeira. Que foi onde pegou nas minhas costas. E na mesma hora eu não pensei duas vezes. Eu fui na delegacia, de novo. Por incrível que pareça, era o mesmo inspetor que me atendeu 5 dias antes. Né? E aí mostrei o vídeo para ele. Ele não acreditou no que ele viu. Ele não acreditou no que ele viu. Eu falei para ele lá na porta da 14ª, da 15ª. Adriana de Souza Alves, mãe de Max, mulher negra de cabelos cacheados à frente de casas na comunidade. Eu abracei ele, levantei a cabeça dele, porque ele estava de cabeça baixa. Eu falei para ele levantar a cabeça. Não tem que ter medo, ninguém tem que ter medo de correr atrás disso, para isso poder melhorar, denunciar, sabe? Sofreu abuso? Sofri. Então, vou na delegacia e vou fazer um BO. E embora dê cadeia para a pessoa ou não, porque aqui no Brasil, sabe como é que é, né? O negócio aqui é muito lento. Mas, pelo menos, eles estão vendo que nós, negros e favelados, estamos reagindo. Até hoje está ali. Até hoje está ali o cartaz que foi colocado aqui. Que a galera se juntou e fez esse cartaz. Você vê aí, você pega, você vê a importância que isso aqui tem. Entendeu?
entendeu? Max mostra o cartaz Basta, racismo é crime. Vista aérea da Avenida Paulista em letras azuis sobre fundo branco, São Paulo. Bandeira da cidade de São Paulo no alto de um prédio. Vista aérea do MASP, a imagem do MASP do ponto de vista da rua. Imagem azul, depoimento. Por que o navio não afundou? Por que não atiraram em todo mundo? Você já viu onde tem negro e tem prosperidade? Tem que acabar com essa raça. Vai embora do meu país. Sai daqui. Posts de ódio em redes sociais em resposta ao Dia da Consciência Negra. Tomara que os donos deles liberem eles mais cedo para comemorar. Preto nem é gente. Viva a comemoração, bora pegar um preto para chibatar. Querem cobrar de mim a culpa de um FPD que teve escravos há 200 anos. Foto da cantora Ludmilla com a legenda Negra Asquerosa. Capa da playlist de Ludmilla com a foto de uma chimpanzé. Foto da jornalista Maju Coutinho com comentários de ódio. Qual é o band-aid de preto? Fita isolante. Ela já nasceu de luto. Depoimento de Luciana Barreto, jornalista e pesquisadora. Mulher negra de cabelos enrolados, castanhos claros e camisa verde. Todo odiador nas redes sociais, a forma que ele se comporta, ele está tentando não só convencer o outro da ideia dele, né, do pensamento dele. Ele está tentando converter o outro. É muito mais que convencer. Ele quer converter o outro, ele quer trazer o outro e ele quer derrotar o outro. Então, todo odiador tem esse parâmetro. O que acontece com o discurso de ódio contra negros nas redes sociais? Você não tem como um negro se tornar branco. É o que a gente chama de inconvertibilidade do sujeito. Como o odiador sabe que aquela pessoa nunca vai ser branca, as marcas do discurso, elas aparecem sempre com marcas de eliminação do outro. É muito comum você ver a pessoa chamando o outro de macaco, imitando o macaco. Imagens de uma senhora em um estacionamento. Ao lado, em letras brancas, o humorista Ed Júnior é vítima de racismo por parte de vizinho em São Paulo. Meu cachorro. Não quer subir no mesmo elevador que eu. Vai subir. Quero. Vai subir, você vai subir. Não vou. Então nós não vai subir, então eu não subo também. Bora. Fala aí, porra. Cai fora, bandido. Imagens de um ônibus ao lado em letras brancas. Argentinos xingam torcedores brasileiros de macaco. Argentinos pulam com os braços flexionados na altura da cintura. Nossa abolição atabalhoada, uma abolição que não previu nem terra, nem casa, nem estudo, nem profissão para toda uma população preta, e que essa população não só sobreviveu, né, como criou estratégias para chegar a um determinado lugar e se mobilizou, e no início dos anos 2000 conseguiu alguns avanços, né, algumas políticas públicas para que ela também chegasse à educação de qualidade, que ela também pudesse ocupar os postos que estão aí, os profissionais liberais, né, médico, advogado, jornalista, e que isso assusta. E é isso que eu falo, que também é uma briga por território. Isso assusta pessoas que têm medo de perder esse espaço. Então, as pessoas compram o discurso de ódio com muita facilidade, como forma de sua própria sobrevivência. Dia, sobre a imagem de uma praia em letras roxas, Fortaleza. Escultura de uma mulher nua com um arco em semicírculo. Fachada do Mercado Central de Fortaleza. Imagens de peças grandes de jogo de xadrez. Mulher de pele clara, robusta, cabelos grisalhos e olhos claros, olha em nossa direção. Lola Aronovitch, professora UFC e ativista. Feminista de merda. Jabba the Hutt. Eu vou te estuprar, te matar. Vou cortar sua cabeça, sua gorda. Falava que eu pegava as bíblias da minha universidade na biblioteca e fazia uma fogueira. E chegaram ao cúmulo de dizer que eu realizava aborto em sala de aula em alunas na UFC. Gostam de me chamar de Jabba. É um termo que eles usam, né? Que Jabba é de Guerra nas Estrelas, é aquele monstrinho intergaláctico que parece uma lesma. Eles odeiam meu marido também, por ele ser casado com uma feminista, né? Então, para eles, isso aí vai contra tudo que eles acreditam, né? Primeiro que eles acreditam que toda feminista é lésbica. Então, como que eu sou casada faz 33 anos com um homem, né?
E depois, por eu ser gorda também, né? Então, para eles, uma mulher gorda tem que morrer sozinha, com os gatos, né? Nunca vai encontrar o amor, essas coisas. Manchetes em sites de notícia. Professora da UFC é ameaçada de morte, te estuprar e cortar sua cabeça. Há 15 anos, Lola Aronovitch é alvo de masculinistas, mais de 12 BOs por ameaças. Lute como uma garota. Há uma década, Lola é alvo de grupos de ódio e não deixa barato. Levou para a cadeia seus agressores. Maria da Penha e Lola, leis batizadas a partir de mulheres, combatem crimes dentro e fora da internet. Eles me atacam por eu ser feminista, por eu ser mulher, por eu ser ativista, por eu não ter medo deles, né? É sempre um padrão. Então é um homem branco, hétero, extremamente conservador, retrógrado mesmo. E é bem interessante também porque nesse tempo todo eu nunca conheci um troll, né, que fosse apenas machista, apenas misógino. É sempre um combo de preconceitos. Então o cara também é racista, é LGBTfóbico, é capacitista, gordofóbico, xenófobo. Eles realmente dedicam, né, a vida a atazanar mulheres, meninas, né, colocar fotos dela, por exemplo, telefone dela em sites pornôs, em sites swing, sites de prostituição, por exemplo, né? Eles mandam uma pizza, né? Parece uma coisa boba mandar uma pizza, mas o que eles estão dizendo? Eu sei onde você mora. Agora eu estou mandando uma pizza, eu posso ir pessoalmente aí, né? E matar você, estuprar você. Agora é lei. Lei Lola sancionada contra a misoginia na internet. Então foi isso que a Luciane Lins fez, né? Ela bolou um projeto de lei obrigando a Polícia Federal a investigar crimes contra mulheres na internet, crimes de misoginia. E aí isso foi... Realmente parece que tinha uma demanda por uma lei dessas, porque passou muito rápido, fiquei muito feliz e honrada que ganhou a lei, ganhou o nome de Lei Lola, né, em minha homenagem. Imagem de mão na penumbra desliza no celular. Mãos digitam no teclado do computador. Depoimento de Pedro Mourão, cientista social e de dados, homem negro de pele clara, de cabelo curto e preto e óculos de correção com aros finos. Eu fiz uma pesquisa de doutorado sobre o discurso de ódio no WhatsApp, especificamente, e eu capturei os dados de 59 grupos de WhatsApp. Temos que fazer um ranking das menções, a quantidade de menções a grupos que eram mais relevantes, sim, politicamente para os grupos de extrema-direita. Nesse ranking, consegui perceber que o alvo prioritário eram os negros, depois em sequência eram as mulheres e na sequência eram os gays. E na quarta posição seriam os indígenas e nordestinos ali, quarta, quinta posição. E tem um sentido, né? Tem um porquê disso. A ideia do nordestino enquanto alguém que se posiciona contra o processo de exploração é muito forte dentro da visão dos bolsonaristas e da extrema-direita como um todo, em que o nordestino seria aquele que vem tomar os espaços no sul, no sudeste, de vagas de emprego ou de concurso público. E para além disso, não somente isso, o nordestino é aquele que seria visto como a população que o Estado mais acolhe, ou que tem mais acesso a benefícios estatais, ou que tem acesso ao Bolsa Família, ou a subsídios. É o não entendimento ou não querer entender a condição do outro, não se colocar na condição do outro, não me colocar na condição de mulher, não me colocar na condição de negro e não enxergar na condição de uma população que foi historicamente massacrada, economicamente vilipendiada e que sofre um processo de desertificação a larga escala. Cabeça chata. Analfabetos, Paraíba, baiano. Kaline da Silva, professora e pesquisadora, psicologia, Unifor, mulher de pele clara, cabelo encaracolado castanho claro, à frente de uma grade. Os nordestinos, eles são vistos como um povo estranho dentro do próprio território brasileiro. Então, a partir do momento em que os nordestinos migram para um eixo, né, do Brasil, Rio, São Paulo, eles são vistos como um povo estranho, um povo mestiço, de sotaque diferente e pouco compreendido. Então, a partir desse momento, dessa experiência, né, entre dois grupos diferentes,
é ativado um processo de categorização de nós versus eles. E esse processo de categorização sozinho já é suficiente para estimular processos de preconceito. O Nordeste ele foi propagado mediaticamente como algo do passado, algo atrasado, algo a ser esquecido para colocar em destaque esse novo Brasil. E esse novo Brasil tinha o estereótipo de mais rico, mais desenvolvido, mais moderno, enquanto o Nordeste, né, de uma maneira generalizada, tinha o estereótipo de atrasado, de seca, né, de pessoas com baixa escolaridade, ruralizado e principalmente negro. Sobre fundo verde, foto colorida de memes, um menino loiro com cara de nojo em letras brancas nordestinos, eu imediatamente. Outro post, o Nordeste merece voltar a carregar água em balde mesmo. Nordestino é uma desgraça, cambada de demônio, agora sim os baianos vão começar a trabalhar. Existe uma sistematização do discurso de ódio em que sentido? Uma técnica avançada em que você utiliza a espetacularização. Meme, 23h59, uma figura com um chapéu de cangaceiro. Meu voto é 13, 0000. Espero conseguir condições melhores. Foto de São Paulo ao lado. A piada, o meme, o humor e o algoritmo ao favor daquela mensagem, para que aquela mensagem seja disseminada ao maior número possível de pessoas. De forma sutil, você consegue impor uma ideia. A ideia de que toda mulher no trânsito é uma motorista, a ideia de que o negro ele é um ser que é inferior aos demais, ou que o indígena é preguiçoso, ou que o LGBT é promíscuo. Esse discurso de definir o outro dentro de um espaço de submissão é a principal ferramenta do discurso da extrema-direita no universo digital. Suzy dos Santos, professora, Escola de Comunicação, UFRJ, mulher branca, robusta, de cabelo acobreado na altura do ombro. O ódio não nasce com as redes sociais. O ódio não é só o produto da rede social. A rede social reverbera como reverbera tudo. Há uma potência muito maior do que era capaz, sei lá, um jornal na década de 20, quando você escrevia uma coluna falando mal do seu inimigo. Porque se usa o meio de comunicação para ódio desde sempre, para demonizar e para reverberar, para mitificar uma personagem política e para demonizar uma outra personagem política inimiga. No entanto, a rede social, ela se usa de um discurso que estava muito presente no rádio e na televisão. Já pensou ter um filho e não poder matar? Sobre fundo verde, foto de Siqueira Júnior, apresentador de TV. Quem tá calado, engolindo essa raça desgraçada. Nojo de vocês, nojo. Vocês não reproduzem, vocês são nojentos. Não é normal, não. Pode ser pra você, seu macho, dentro da sua casa. Se você quer dar esse rabo, dê! Mas não leva as crianças, não! Manchete. MPF move ação contra Siqueira Júnior e pede 10 milhões em multa por homofobia. Cabra safada, bando de raça do cão! O conteúdo das redes sociais depende profundamente do conteúdo televisivo, do conteúdo audiovisual local. A televisão aberta é gratuita, chega ainda majoritariamente à população e principalmente ao veículo central e à forma central de diversão, de entretenimento, de informação de boa parte das camadas pobres da população. Então, a televisão aberta no Brasil, ela é central, mas não é só no Brasil. A televisão aberta é o lugar de espaço para atingir as pessoas que ou não têm dinheiro para ficar o tempo inteiro com uma internet de qualidade, ou não tem, inclusive, esse hábito de consumo cultural do cinema, de outras matrizes, e tem uma própria narrativa. A comédia torna mais leve o que é tragédia, o que é extremamente violento. Rir do outro, rir da pessoa por conta da cor da pele dela, rir da pessoa por conta da altura dela, e você adicionar características a isso, adicionar características
A pessoa tem a pele, mas o cabelo é duro e o cheiro não sei o quê. Toda essa adição de características meio inventadas para desumanizar uma pessoa, isso com o humor se torna muito mais leve e muito mais difícil também de se penalizar, porque é aquilo, assim, você bate e você diz, eu estava brincando. A estratégia discursiva de tornar o ódio mais leve, o humor é fundamental para isso. Foto do programa CQC, manchete. TJ mantém condenação de Bolsonaro por resposta a Preta Gil e falas ao CQC. É um deputado muito polêmico, é um deputado... Olha, ele é contra tudo, ele quer resolver os problemas do Brasil à bala. Se seu filho se apaixonasse por uma negra, o que você faria? Preta, eu não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja. Eu corro esse risco que meus filhos foram muito bem educados. Ou é o humor, ou é aquele convencimento, ou é o chamativo à emoção. Você pode morrer, você está em perigo se você não reagir violentamente. Foto da jornalista Raquel Scheherazade. Manchete. SBT pode ser condenado a se retratar por comentário de Raquel Scheherazade. Adote um bandido. Raquel Scheherazade do SBT defende grupo que amarrou homem nu em um poste e provoca polêmica. A atitude dos vingadores é até compreensível. O Estado é omisso, a polícia desmoralizada, a justiça é falha. O que resta ao cidadão de bem que ainda por cima foi desarmado? Se defender, é claro. O contra-ataque aos bandidos é o que eu chamo de legítima defesa coletiva de uma sociedade sem Estado contra um Estado de violência sem limite. E aos defensores dos direitos humanos que se apiedaram do marginalzinho preso ao poste, eu lanço uma campanha. Faça um favor ao Brasil. Adote um bandido. Foto do menino nu preso a um poste. A extrema-direita, no século XXI, é mestra em retórica. Qual? Do ódio. Como é o know-how da retórica do ódio? Principia pela ridicularização do adversário, pela paródia do nome próprio de alguém. O nome próprio, aquilo que individualiza, que torna único, que torna aquela pessoa e não uma outra qualquer. Quando isso acontece, qual é o efeito que se produz? Aquela pessoa cujo nome foi parodiado, ela deixa de ser levada a sério. É o princípio da desindividualização, porque agora você não é mais João César de Castro Rocha, você é a paródia que eles criaram. Todos riem, o conteúdo do seu discurso é ignorado, principia um processo de ridicularização de qualquer coisa que você diga. Passo seguinte, estigmatização, que é um outro passo na desumanização. Como assim estigmatização? O que antes era o indivíduo, João César de Castro Rocha, principia a sofrer um processo de desindividualização radical. Eu não sou mais agora o indivíduo, eu sou um tipo. Eu sou o Paulo Freiriano. Eu sou esquerdopata, eu sou comunista. A minha individualidade foi suprimida. Isso abre caminho para o passo seguinte. Com o esquerdopata eu não converso. Com Paulo Freiriano não se pode falar. Com um comunista melhor ignorar. Passo final, eu sou tornado um autêntico nada. A nulificação do sujeito. Porque se você é tornado um nada pela pedagogia cotidiana de desumanização, tudo que se faça contra um nada, nada será. Passo seguinte, eliminação física. Sobre fundo verde em letras brancas, homem ameaça comunistas com arma de fogo no litoral paulista. A foto do homem está desfocada. Vídeo de dentro de um carro do homem dirigindo. Vídeo. Ao lado, em letras brancas, homem fardado ameaça de morte militantes do PT e do PSOL em Pernambuco. O bagulho aqui é o seguinte, você tá ligado, filho? Comunista morrer, seus lixos, favelados do c... A Bíblia, em 1 Samuel, fala que Deus mandou que Samuel fosse até Saul e ungisse Saul como rei. E ele disse a Saul, ataque os amalequitas, matem todos, inclusive as mulheres grávidas, transpasse a barriga, a espada na barriga, porque o que está ali é filho do demônio. Nós temos que entender que esse povo de PT, de pessoal que vier para a rua, são filhos de demônio. Eu sou um pastor, sou um capelão, sou um capitão, sou marmetista. Eu vou pegar na arma, porque esses demônios, eu vou matar todos eles. É preciso punir grupos de extrema-direita neonazista e com prática violenta. Sem punição a gente não avança.
É preciso entender o que pode estar dentro do debate público e o que pode estar fora do debate público. E nesse sentido é preciso o segundo ponto, legislação. As redes sociais, elas têm que ser produzidas, e as redes sociais produzem isso tudo que sempre aconteceu de maneira muito mais rápida. A ideia da bolha, a ideia da câmara de eco, a ideia de que quando eu falo eu me escuto e percebo que as pessoas são muito mais poderosas porque estão todas juntas comigo. Aqui é um modelo de negócios. Esse modelo de negócios tem que ser dirigido a partir de perspectivas de fronteiras, do que pode e do que não pode. Punição, legislação. Terceiro ponto, educação. Se a gente produziu um elemento, que é um elemento de alfabetização da extrema-direita, se a gente vê pessoas que foram alfabetizadas na sua entrada na política a partir de perspectivas conspiracionistas, de extrema-direita, simbolicamente de extrema-direita, é preciso fazer uma alternativa a isso. É preciso produzir uma alfabetização para a democracia, uma alfabetização antifascista. É preciso recordar, repetir e elaborar. A gente vai precisar de julgamentos. A gente vai precisar descobrir assim, criteriosamente quem fez o que, quando e aonde. Separar aqueles que foram, vamos dizer assim, levados por aqueles que tinham, vamos dizer assim, intenções premeditadas, aqueles que ativaram os botões, aqueles que disseram palavras-chave das horas decisivas. Então, primeira coisa, a gente precisa de bons museus, a gente precisa de documentários, a gente precisa de livros, a gente precisa de um debate que faça a história bem feita. Restaurar a confiança na transmissão cultural, na transmissão do desejo, na ideia e na posse de que é possível tornar as coisas boas de novo, sem que isso represente apagamento, silenciamento e anistia, é o ponto fundamental para a gente falar numa verdadeira elaboração, um trabalho através de. Temos democracia no Brasil desde 1985. É hora de lançar mão dos recursos do Estado Democrático de Direito para defender a democracia. Repito, a retórica do ódio, que essa pedagogia cotidiana de desumanização do outro, que quando é bem sucedida, torna o cidadão totalmente insensível a tudo aquilo que não seja espelho, autorizando as mais bárbaras formas de violência simbólica e física contra o adversário, ela não pode chegar ao seu termo sem cometer crimes previstos no Código Penal, especialmente, mas não somente, mas especialmente os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. Em alguns casos, especialmente em casos de reincidência, a pena é a privação de liberdade, ou seja, prisão. Existe a possibilidade da contranarrativa. Historicamente, todo movimento de formação discursiva, ele tem resistências, e a resistência ela parte do quê? Do discurso também. Eu vejo com muita clareza que movimentos sociais, como, por exemplo, o rap, o hip-hop e o funk, eles têm uma capacidade de penetração e uma capacidade imensa de contradiscurso. Eles mudaram, basicamente, se você olha certos grupos, especialmente, por exemplo, certos grupos marginalizados, as mulheres negras, você percebe que você tem uma mudança, uma aceitação maior de coisas que antes não eram tão aceitáveis. Se você olha, por exemplo, sei lá, uma figura como a cantora Ludmilla. A homossexualidade em Ludmilla transforma, por conta do seu sucesso, muita gente que era homofóbica começa a tolerar seus filhos, suas filhas lésbicas, porque a Ludmilla aparece cantando uma música do casamento dela com outra mulher. E é uma música que é um imenso sucesso. O que realmente é inquietante no fenômeno não é que a extrema-direita chegue ao poder. O nazifascismo chegou ao poder nos anos 20 e 30, lançando mão de expedientes mais violentos possíveis. A extrema-direita chega ao poder nas décadas iniciais do século XXI, vencendo eleições livres e democráticas. Devemos reconhecê-lo. Isso quer dizer que a extrema-direita, hoje, ela conquista corações e mentes e mãos, como disse recentemente o Papa Francisco, numa frase genial. Ele disse: precisamos voltar a conquistar corações e mentes. E ele completou: precisamos voltar a conquistar corações e mentes e mãos. As mãos das quais o tempo todo há o aparelho celular com o qual vivemos intensamente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Lançando mão desse instrumento, o método da extrema-direita é transferir
para a esfera da política o tipo de engajamento definidor das redes sociais. A esperança está na luta sempre. Resistência para nós é educar. Educar, fazer pesquisa fundamental. Por exemplo, sobre esse tipo de coisa, para compreender melhor esse tipo de discurso, esse abuso de poder através de discurso muito fundamental, formar jornalistas que são de verdade críticos, então que vão fazer que constantemente a sua maneira de fazer notícia na televisão, nos jornais, também nas redes sociais, que chama analisar de verdade e não de uma maneira só superficial, que analisem criticamente de verdade, com conhecimento, que é fundamental. Eu acho que tudo passa pela educação, né? Então a gente tem que conversar sobre isso em escolas, tem que ter turmas, né? Espaço, né? Uma carga horária, assim, para que os jovens possam se manifestar sobre isso, possam falar sobre o que eles veem na internet também, porque não adianta ignorar, né? Isso acontece. Então, se a gente só fingir que não existe, para eles fica mais fácil ainda, né? Então, tem que ter educação sexual nas escolas, tem que ter crítica da mídia nas escolas, né? Tem que saber, tem que ensinar como combater fake news, como detectar fake news. É preciso recuperar a dimensão da democracia e da expansão democrática como uma referência ideológica. Nós estamos aqui porque acreditamos nesse processo de avanço de direitos e não porque isso é natural. A democracia não é natural. A democracia é um fenômeno que deve ser lutado o tempo todo para ser conquistada e expandida. A ideia de que a democracia está aqui para ficar e é parte um pouco das estruturas que sempre aqui existiram é ruim. Nós temos que romper com isso e avançar em direção a uma alfabetização antifascista e pró-democrática. Eu acredito que ninguém nasce racista. Ninguém nasce violento, ninguém nasce um agressor. Eu sou preto, mas não é porque eu sou preto que eu vou deixar com que as pessoas me humilhem pelo tom da minha pele ou pelo lugar de onde eu vim. As pessoas têm questionado muito até onde vai a liberdade de expressão e até onde vai o ódio e o discurso de ódio. Isso é tema de seminários, isso é tema de fala de ministros do STF, isso é tema de discussão diária. As pessoas estão chegando num limite de perguntar, de dizer assim, não, mas eu não tenho o direito de dizer que eu não gosto de negro e que eu quero que ele não esteja aqui. Não, mas você não tem liberdade de ser racista, não é ter liberdade de expressão, entendeu? Tem que explicar para as pessoas que existe uma coisa que é racismo e existe uma coisa que é liberdade de expressão, entendeu? A sua liberdade de expressão não pode chegar e ferir o direito do outro, muito menos ferir a lei. Uma sociedade democrática não é a sociedade da fala, é a sociedade da escuta. Nós precisamos criar esses lugares de escuta com os eventuais eleitores de Bolsonaro e com os neopentecostais. Se nós não formos capazes de fazê-lo, nós não escaparemos da retórica do ódio que domina a sociedade brasileira hoje. Eu, os filhos, a família, para a gente mostrar que a gente está aqui, o Marcelo está vivo de alguma forma, ele está vivo, né? Ele vai continuar vivo na gente. E ele vai continuar vivo até a gente conseguir a justiça, né? Isso não pode ficar assim. As pessoas não podem achar que podem sair matando só porque você pensa diferente de mim. Tela preta, em letras brancas, direção e roteiro, Isabelle Gomes, Rosângela Fernandes. Diretor de fotografia, Rodrigo Alayete. Captação de áudio e sonorização, Douglas Vieira. Edição e finalização, Marcelo Guerra. Imagens adicionais, Luiz Gonzaga. Reportagens adicionais, Adriana Maria. Produção, Isabelle Gomes. Assistente de produção, João Vitor Soares. Criar Brasil. Coordenação, Adriana Maria, Douglas Vieira, Márcia Valles, Rosângela Fernandes. Administração, Paulo Lima, Luciano Carvalho. Agradecimentos, Aldevir Ranque, presidente do Sismuf. Família Marcelo Arruda, Tebni Pino Saavedra. Realização Criar Brasil. Matam como balas, palavras preservam a vida.